Bom dia, meus queridos, tudo bem? Trataremos hoje de um assunto na aula de Educação Física sobre as drogas, tá? Lícitas e ilícitas. Vocês, no quinto ano, teriam a aula do ProERD, né? Que é um programa da Polícia Militar muito interessante que fala sobre as drogas, né? É um projeto que eu respeito muito e valorizo. Por quê? Porque vocês estão na idade de receber informações sobre as drogas e sobre o perigo que elas representam para você, tá? Existem as drogas lícitas. O que são drogas lícitas? São aquelas que o governo libera para vender no mercado, vender no bar, né? Que é o álcool e também o cigarro, tá? Eu trouxe aqui um texto informativo para vocês sobre o álcool aqui em cima e dados sobre os malefícios do cigarro, tá? Com informações, né? Com gráficos, com legendas aí para vocês, tá? Tem também essas imagens aqui falando um pouquinho sobre as drogas. É muito importante cuidar do corpo, né? Essa disciplina fala sobre drogas porque as drogas envolvem diretamente o seu corpo, né? O álcool, tá? O álcool ele é a bebida psicotrópica mais antiga da humanidade. Por que psicotrópica? Porque é aquela que mexe com o seu psicológico. Se você pesquisar a etimologia da palavra, que é esse nome estranho? Se você pesquisar a etimologia da palavra, você vai ver que psicotrópico quer dizer mudança na alma e no espírito. Então a bebida, ela te tira do seu eixo, né? Ela te tira do seu equilíbrio, tá? Aqui tem um texto informativo sobre o álcool em cima, você vai ler, tá? Para você responder as atividades. Você vai ler também outro aqui sobre o cigarro, dados importantes sobre o cigarro, né? E você vai ver as imagens na segunda página aí, né? Falando sobre as drogas. Por que as drogas são lícitas, né? Lícita porque o governo, né, devido ao grande consumo, né, grande parte da população utiliza essas drogas, né, que é o cigarro. Alguns acham que nem faz mal, por isso que é importante ter a leitura e ter os dados, né? Devido ao tamanho da procura, o governo resolveu legalizar, porque de todas as formas a sociedade vai atrás, vai buscar, né? E às vezes a procura faz o preço ir lá para cima quando está irregular. Quando legaliza, o governo pode abaixar o preço, colocar um preço mais acessível e recolher impostos daquele produto, tá? Veja bem, as drogas, né, elas fazem muito mal, porque a pessoa que utiliza, né, às vezes é uma mãe grávida, né, uma pessoa grávida, ela desenvolve na criança uma doença chamada SFA, que é a Síndrome Fetal Alcoólica, onde a criança nasce com má formação, tá? Às vezes, né, partes do corpo ainda não são formadas, né, ainda não tá bem formadinha, e aí ali ela não termina de formar adequadamente, né? O cérebro, algumas partes do corpo nascem atrofiadas, né? Com problemas psicológicos. O cigarro ele causa baixo peso, problemas no coração, né? A criança pode já nascer com aquilo ali devido tanto a mãe usar cigarro, né? Eu mesma na minha família aconteceu isso com meus irmãos, né? Minha mãe fumava muito, as crianças nasceram tão raquíticazinhas, tão pequenininhas que eu perdi uma irmã e um irmãozinho, né? Veja bem, eles já nasceram com esses problemas no coração devido ao cigarro que minha mãe usava, né? Veja bem, ela não bebia, mas ela fumava. O que acontece? Isso faz muito mal. Às vezes a criança nasce também com problemas de aprendizagem, déficit de aprendizagem. Nasce com um corpo perfeito, mas ela nasce assim, como vamos dizer assim, um pouco ruda, né? Aquela pessoa que você ensina uma coisa uma, duas, três vezes, ela não aprende, ela tem dificuldade, né? Ela tá sempre precisando de apoio, precisando de ajuda. Isso são causas, né? Causas do uso do cigarro, às vezes na gestação, tá? Veja bem, outro fator importante que eu quero falar para vocês é sobre, muitos defendem a legalização da maconha, tá? Mas a maconha ela é gravíssima, ela causa esquizofrenia, viu? Ela também causa déficit de aprendizado, né? As crianças bebês recém-nascidas de pais com problemas, né, viciados em drogas, dependentes dessas drogas, elas nascem com problemas, tá? Elas nascem com baixo peso, com problemas de coração, dificuldade de aprendizado, né? A pessoa com o uso contínuo
ela começa também a ficar, os neurônios, né? Queimar os neurônios. É comprovado que a maconha provoca a obstrução, tá? A destruição de neurônios, viu? Então, hora nenhuma é recomendado. E por que o governo também não libera? Porque não comportaria, o sistema nosso de saúde não comportaria tantas pessoas. Por quê? A pessoa vai usando, quer cada vez mais, né? E aí aquilo vai levar ela à doença e à morte. E nesses últimos anos o governo tem gastado milhões, tá? Milhões com pessoas dependentes de substância química. E nosso sistema de saúde não está preparado, gente. Nós não estamos preparados para isso, né? Então o governo prefere investir o que? Em educação, em orientação, para a pessoa poder se proteger melhor, né? Nunca se envolver com drogas, né? Porque a gente não tem essa necessidade, não precisa. O que a gente precisa para ter amigos, né? Você precisa, já falei para vocês, ter amigos de qualidades, pessoas que se preocupam conosco, pessoas do bem. Nós temos que ser uma pessoa do bem e hora nenhuma envolver com drogas. Por quê? Porque as drogas, ela não prejudica só eu. Ela não prejudica só, né, só o indivíduo que usa, só o usuário. Ele prejudica toda uma família. Ele desestrutura toda uma família, né? Estraga a vida de uma família todinha por causa de um dependente. Então isso é muito triste, tá? A dependência química, ela é muito triste, tá? As drogas também, os remédios também são considerados drogas, tá, gente? Por isso que a farmácia chama drogaria. Só que aquelas drogas, elas são utilizadas, tem a dosagem certa para poder curar as doenças, curar as pessoas de N enfermidades. E um remédio, ele para ser liberado, ele passa por vários testes, né? Para ver os efeitos colaterais que causa nas pessoas, né? E assim, os remédios que representam maior perigo, ele tem a tarja preta, é o chamado tarja preta. Por quê? Ele precisa de uma receita, o médico vai prescrever, você está precisando, tantas caixas para você, não deixa aberto. Porque se as pessoas tomarem, aquela dose pode fazer bem para uma coisa e mal para outra. E se a pessoa não está sentindo nada, ela passa a sentir. Ela adoece, os órgãos internos, né? Porque o nosso fígado, principalmente os nossos rins, que tem que processar toda a substância que a gente ingere, né? Então ele faz muito mal mesmo para nós, tá bom? Então os remédios também são drogas, mas são drogas controladas, descobertas por cientistas que curam muitas pessoas, mas que na população deve ser usado de forma adequada, tá bom? Então existem as drogas lícitas, que são aquelas que o governo libera, né, a venda e recolhe impostos. Existem as drogas ilícitas, que são aquelas que não são permitidas, né? Hora nenhuma o governo libera, porque ele não tem estrutura para receber a população, né? Ele não sabe as consequências disso. Nosso sistema de saúde já está abarrotado de pessoas que dão prejuízo por estar consumindo esse tipo de bebida, né? De droga, né? Nosso cérebro está em formação até os 22 anos, tá? Ele amadurece quando nós alcançamos a idade de 22 anos. Ele não é pronto quando a gente nasce. Então, hora nenhuma envolver com drogas, elas representam um perigo, ela baixa também nosso QI, tá? À medida que ela destrói nossos neurônios, viu? Ela baixa também seu QI, né? Sua capacidade de inteligência, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês de ficar longe das drogas, né? Seja um cigarro, né? Para que utilizar o cigarro? O cigarro faz tão mal, faz mal pro cabelo, faz mal pra pele, né? Em vez de você ficar bonito, você vai ficar feio, né? Vai te destruir, tá? Então você tem outros meios, tem meios de praticar esporte, né? De se livrar desse tipo de coisa, né? Tem os remédios que são estimulantes, né? Depressivos, alucinógenos. Então, para que usar esse tipo de coisa, né? Vamos ser o mais natural possível e investir em saúde, né? Em educação, saúde, informação, beleza, não é mesmo? Inteligência. Vamos ser do bem, tá? Então, quando alguém te oferecer droga, ó, fala, tô fora. Por quê? Porque você é inteligente, você está tendo informações aqui sobre a importância de se manter longe das drogas, tá bom? Então, seja uma droga o mínimo possível, cerveja, né?
bebida alcoólica, né? Todo tipo de droga, êxtase, né? Porque tem certas drogas em festinha que a gente vai, que ele não chega lá como uma droga, como uma coisa ruim. Chega pra você como uma coisa boa, né? Você fala, nossa, que legal, né? Provoca isso, aquilo. Só que dentro de você, ela vai destruir seus neurônios, vai te fazer mal pro seu fígado, né? E depois vai te virar uma bola de neve na sua vida, vai te dar, assim, aquela dependência física, né? Aquela dependência ali química que você vai estar sempre querendo aquilo, né? Então, hora nenhuma. Tem drogas que você usa uma única vez, como o crack, e você já fica viciado. O crack é extremamente perigoso, tá? Ele causa uma dependência que você usa uma vez e você não consegue ficar mais sem, tá? E o cigarro, ele é a porta de entrada para outras drogas, né? É a porta de entrada para outras drogas, porque hoje a sociedade está muito mudada. Não está igual antigamente que a pessoa fumava ali aquele cigarro de palha fazendo mal e ficava naquilo ali, igual nossos avós, né? Hoje não, hoje a pessoa usa uma coisa, depois ele quer outra e vai só se afundando e levando toda a família junto, tá bom? Então, ó, drogas pra quê, tá? Então, ó, beijo pra vocês.